Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, no vídeo de hoje nós vamos responder a dúvida do Igor, onde ele perguntou como que ele poderia criar uma cópia de linhas utilizando a antiga grid em MS New Get Dados. Antes de verificarmos o código-fonte e analisar a tela, caso você tenha interesse em aperfeiçoar seus conhecimentos em ADVPL no RP Proteus, conheça a nossa assinatura Premium, onde com ela é similar a um serviço de streaming, onde você paga um valor mensal e você tem acesso a aulas online, você tem acesso a fontes premium elaborados com uma lógica onde você pode avaliar e estudar, e também a aplicativos da Tilio Sistemas, onde você pode utilizar como Auto Code Maker, que é um gerador de códigos em ADVPL. Para isso, acesse nosso site e aqui na área Premium, aqui tem todas as opções que esclarecem como que funciona a assinatura. Dito isso, vamos agora visualizar como que seria a cópia de linhas. Aqui eu peguei um exemplo que eu criei há vários anos atrás de uma formação de MS New Get Dados. Lembrando, pessoal, que não é indicado utilizar MS New Get Dados. Por quê? Porque ela foi descontinuada, é uma classe que não tem mais atualização. Porém, se precisar dar manutenção em fontes antigos e você não tem tempo hábil para transformar numa FW Browser ou numa forma mais nova, então por isso que foi criado esse vídeo de exemplo demonstrando conforme a dúvida do Igor. Então o que nós fizemos aqui? Nós criamos aqui um browser da SBM, que é o cadastro de grupo de produtos, e aqui ele pode clicar numa linha, clicar em copiar, aí ele vai mostrar uma pergunta: deseja copiar a linha posicionada? Vou clicar no sim. Criou uma cópia, aqui ele pode alterar, então vou colocar, por exemplo, G000 e vou colocar teste. Aqui posso copiar novamente uma outra, vou copiar aqui, por exemplo, o escritório, vou dar um copiar, sim, vou criar como G00X, teste 2 e assim por diante. Então, como que isso funcionou? Bom, toda a lógica do MS New Get Dados, da SBM, é conforme os exemplos já disponibilizados no terminal de informação. Então eu crio uma dialog, antes aqui eu crio dois arrays, um header e um calls. Então aqui o header e o calls, que vai ser o cabeçalho e as linhas. No header vai ter essas colunas aqui, então vai ter uma coluna de cor, que vai ser uma cor de legenda, o grupo, descrição, status, procedência, total de produtos e recno, sendo que esses começam com XX, seriam meio que campos virtuais, só existem no momento da tela. No car acalls, para carregar o acalls, eu vou dar um select na SBM, vou buscar o total de produtos e vou adicionar naquele array. Então, vou adicionar o BMP-AUX. Bom, se a procedência for 1, vai ser verde, se a procedência for 0, vai ser vermelho, e se ele não tiver procedência cadastrado, vai ser preto. E aí vou adicionar essa linha com as informações que vai adicionar aqui quando eu abro a tela. Então, frutas e legumes é uma procedência não original, total de produtos tenho 6, e recno cadastrado é esse carinha aqui. Aí, na criação da minha dialog, eu vou criar os botões, cada um com uma ação. Então, para fechar vai ser o método end no dialog. Aí eu tenho aqui, por exemplo, nesse botão a função static flegenda, nesse fsalvar e nesse fcopiar, que é o interessante que nós iremos estudar, tá? Aqui temos a criação da nossa grid, passando o header e o cabeçalho, e aqui a mudança do nosso set CSS para que a fonte seja maior e seja melhor entendível, né, para nossos usuários. Na nossa função de legenda, basicamente temos um brawl legenda, onde eu tenho um array, com qual cor que é e qual texto que vai ser exibido. E por último, eu exibo esse array em formato de legenda. Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar aquelas 3 legendas lá. Aí, eu tenho a fsalvar, que basicamente vai percorrer o acalls. E aí ele vai verificar se tiver recno, ele vai posicionar no registro. Se a linha estiver excluída e o recno for diferente de 0, quer dizer que é para excluir o registro da SBM. Então, se eu vier aqui e clicar em delete, ele está dizendo que como ele tem recno aqui, esse registro ele vai ser excluído. Se fosse uma linha aqui que tem o 0, ele só ia pular essa linha, não ia processar nada.
Se o recno for igual a 0, ou seja, é uma inclusão, aí eu vou dar um reclock true e vou passar as informações dos campos, passando o grupo do produto. Já se for uma alteração, eu passo apenas descrição, o status e a procedência. Então, se eu venho aqui numa alteração, ele só vai salvar esses campos aqui, descrição, status e procedência. Já na inclusão, vai salvar junto o código do grupo. E agora o copiar, que é o que é interessante para nós aqui. Basicamente, eu busco o atributo acalls do getSBM e jogo uma variável chamada acalls para ficar mais fácil para manipularmos. Eu busco a linha atual do atributo NAT e aí eu declaro uma alinha, dois pontos igual a abre e fecha chaves, que vai ser um array vazio. E aí eu preciso buscar duas posições do array, a posição de total e a posição de recno. Então eu pego aqui, busco no meu iScan, no array de SBM, onde a posição 2 for xx total, onde a posição 2 for xx recno. Ah, Daniel, como assim posição 2? Pois bem, lá onde nós declaramos o array de SBM, aqui ó, posição 1 é o título, posição 2 é o campo. Então eu estou buscando nessa posição aqui, onde tem xx total e onde tem xx recno, que ele vai me retornar o número da coluna. Bom, peguei as posições de total e recno. Aí eu mostro a pergunta, deseja copiar a linha posicionada? Se o usuário clicar no sim, o que eu faço? Eu copio, dou uma clone da linha atual jogando para a variável a linha. Então na memória, o usuário está nessa linha aqui, ó, produtos químicos. Quando ele clicou no copiar, se ele clicar no sim aqui, ele pegou produtos químicos e vai dar uma clone dessa linha jogando para minha variável. Então, dei o clone, beleza. A posição de total vai ser 0 e a posição de recno vai ser 0. E aí eu adiciono no meu acalls, então eu adiciono aqui ó, o acalls que eu interceptei, aquela linha. E aí eu dou um refresh na minha grid, que é o que ocasiona essas linhas aqui de cópia. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.